Hello, people. Good morning. Today we are going to study a text in English with the theme cultural diffusion. We are going to discuss some definition that it's very important to understand the texts, ok? Hoje nós vamos começar a estudar o nosso tema difusão cultural. E para começar, eu trouxe um texto, alguns fragmentos de texto, com alguns conteúdos e algumas definições que vão facilitar a compreensão dos outros textos que nós vamos trabalhar com esse tema. Eu espero que vocês estejam bem, né? Vocês já viram que já tem 2 atividades lá disponibilizadas, e hoje eu vou trabalhar esse tema com vocês. Então, a gente vai começar conversando, eu preciso que vocês interajam comigo, respondam as perguntas que eu vou fazer. Eu vou compartilhar agora com vocês a tela, tá? Esse material, que é, na verdade, um trabalho em conjunto com vocês, também está como uma atividade que eu botei agora há pouco na turma de vocês. Se quiser acompanhar pela atividade, pode acompanhar. Não vale nota, porque nós vamos estar construindo juntos, certo? É só para vocês começarem a se situar no tema. Deixa eu explicar para vocês o porquê disso. Seguinte, para a gente ter condições de ler um texto em língua estrangeira, a gente tem que ter, a gente chama de input. Temos que ter insumo, nós temos que ter uma base, uma bagagem vocabular, de conhecimento tanto em língua nativa, no caso do português, quanto em outros idiomas. Quanto mais você tem um conhecimento diversificado sobre o assunto, mais fácil fica a sua compreensão em língua estrangeira, tá? Então é por isso que eu trouxe para vocês esse pré-texto, que a gente chama de pré-texto, para começar a dar para vocês a base para poder entender os outros textos. Oi, Matheus. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos começar. Segundo ano. Todo mundo está vendo a minha tela? Povo do bem, preciso que vocês respondam. Sim. Sim? Então tá. Eduarda. Isso aí, Eduarda. Vamos lá. Então, assim, gente, ó, nós vamos falar de cultural diffusion. Olhando o termo em inglês, ele é um termo cognato. O que é um termo cognato? O que é uma palavra cognata do inglês em relação ao português? O que é uma palavra cognata? Que lembra o português. Que lembra o português. Olhando assim, cultural diffusion, o que seria a tradução direta de cultural diffusion? O que vocês acham? Chutem aí. O que é diffusion? Difusão cultural. Difusão cultural. O que é difusão? O que é difundir? Tem que entender isso em português. O que é difundir algo? Espalhar. Isso. Então, olha aqui, ó. Nós vamos trabalhar sobre a questão da difusão cultural. Observe aqui essa figura. Essa figura está muito pequenininha para vocês ou dá para vocês entenderem? Senão eu expando. O que vocês estão vendo aqui? Que país é isso aqui que vocês acham que é? Deixa eu abrir bem aqui, peraí. Vai ficar... Deixa eu passar essa para baixo aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para botar essa para baixo. Só um momentinho. Que eu quero expandir para vocês. E mais para baixo, minha amiguinha. Vamos lá. Hein, gente? Qual seria o... O que vocês estão vendo aqui, ó? Hein? Que lugar é esse do mundo? Que símbolo é esse aqui, ó? Vocês conhecem esse símbolo? Do McDonald's, o Do M, no McDonald's. caso. Isso, do McDonald's. Todo mundo conhece essa marca. Em qual local do mundo vocês acham que está essa marca, nessa figura aqui? Pela roupa das pessoas, hein? Pelo escrito aqui no painel.
Hein, pessoal? Eu diria Arábia. Na Arábia. É isso aí, em algum país de língua árabe. Isso. O McDonald's foi concebido na Arábia? Não, é de qual país? Estados Unidos. Estados Unidos. Olha só. E olha que o pessoal do Oriente Médio e Estados Unidos tem um certo conflito, tiveram determinados conflitos, inclusive bélicos, né? Bem sérios. No entanto, nada impediu que a rede do McDonald's fosse ter seu spotzinho lá num país árabe. Aí vamos olhar esse outro logo aqui, ó. Taco Bell, Pizza Hut. Vocês já ouviram falar em Pizza Hut? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó? Taco Bell, Pizza Hut, McDonald's. E essa figura aqui de uma moça na posição de yogi, lá na avenida principal em Nova York, com um grupo de pessoas atrás seguindo. Praticar yoga é uma coisa americana? É de origem americana? O yoga é americano? Não. Não. É de qual país? É do Ocidente ou do Oriente? Vamos pensar assim. Oriente. Oriente. Então, nós temos lá. No caso, para quem não sabe, é proveniente da Índia. Tá? Então, olha só. Eu estou uma mega cidade nos Estados Unidos. Vejo que eu tenho várias pessoas fazendo a prática de uma prática oriental. Então, algo de uma cultura bem distante, de um país bem distante, num país aqui do Ocidente. E quem é que já viu esse símbolozinho aqui, ó? Ou já viu algum caractere ou algum personagem nesse estilo aqui? Alguém já viu? Alguém é fã? Se pronuncia aí, Matheus. É? Vamos lá, gente. Sim, sim, tem um monte de gente que falou sim. Tá, então é do conhecimento de vocês, mas é da cultura brasileira, esse personagem? Não. Não. Qual é a cultura? De que cultura que é? De origem de qual país? Japonesa. Japonês. Japonesa. Então, como é que nós brasileiros, olha só, como é que nós brasileiros assimilamos esse ícone, esse personagem? Eu sei que tem muita gente que desenha, que gosta dos animes, né? Que gosta dos animes, que gosta de ler, está aprendendo japonês por causa disso, que é coisa muito interessante. E esses símbolos aqui, quem já ouviu, quem já viu algum desses rótulos aqui? Alguém já bebeu desse refrigerante alguma vez na sua vida? Hein, gente? Eu preciso que vocês participem para vocês entenderem. Quem nunca bebeu uma coquinha gelada? Coquinha gelada no verão, né? E olha só, o que é interessante aqui? Vocês percebem que ela está presente na China, Rússia, América e Israel. Percebam? Mas o que acontece? O que é comum aqui? O logo é comum. Mas eu não estou aqui para falar de mercadoria. Eu quero chamar a atenção de vocês no aspecto da difusão cultural. Como é que produtos específicos, tanto materiais, bem materiais, de um povo bem distante, conseguiram chegar a outro povo? Como é que hábitos de um povo distante chegaram aqui no Brasil e foram assimilados? Por exemplo, assim, ó, eu sei que tem muita gente que gosta de hip hop. Hip hop é uma expressão musical brasileira? Não. Não. Vocês sabem que o funk do Rio de Janeiro é diferente do funk americano? Sabiam Sim. disso? Então, assim, ó, o que eu quero chamar a atenção? A difusão cultural está relacionada ao espalhamento, ao alcance que uma determinada cultura tem em outra, tá? A abrangência dela. Então, uma cultura pode interferir na outra, pode chegar a outra através de mercadorias, através de marcas, e até através de aspectos culturais, religiosos, como o caso aqui do yoga, que acabou se tornando a filosofia de vida para algumas pessoas. No caso da produção artística aqui dos animes, certo? Olha aqui ó, a questão da Coca-Cola.
Então, eu gostaria que você chamasse a atenção de vocês, assim, até que ponto uma cultura, as culturas hoje, né? Vocês conhecem alguém de uma determinada região que não teve contato com nenhum outro aspecto de outra cultura? Vocês acham que é possível hoje não existir culturas que são misturadas com outras? Ou que sofreram interferência de outras culturas? Vocês acham que isso é possível? Sim ou não? Entenderam a pergunta? Eu acho Não. que Não. E o que vocês acham Gente, que impossibilita essa não impossibilidade de mistura, de interferência? O que provocou o alastramento dessas diferentes culturas? Essa a intersecção? internet, A internet. Mas antes da internet tinha o quê? notícias, jornal, rádio. Isso, a navegação proveniente. também que fez o descobrimento do Brasil. Ah, As navegação também de barco que fazia antigamente. muito bem. Então vamos fazer assim, ó. Bem antigamente, nós tínhamos as viagens marítimas, né? Para a questão de exploração, de mercado. Então, eles acabavam levando as suas esquadras e acabavam, entre aspas, gente, descobrindo outros povos e acabavam fazendo, é, conhecendo esses novos costumes, trazendo um pouco do seu costume e levando um pouco, né? Dependendo do tipo de relação desses povos que chegavam, eles não levavam, eles assimilavam ou até aniquilavam a cultura regional, né? Então, tem vários aspectos assim. Depois, à medida que o tempo foi passando, a história foi passando, teve a questão da imprensa. A imprensa com o livro e a prensa, né, que ajudou a imprimir os livros e divulgar as ideias diferentes, diferentes escritores, diferentes povos, conseguiram chegar a mais pessoas. Quando chegou o advento do rádio, as ondas de rádio atingiam outros continentes, então as pessoas conseguiam ouvir o que era dito por outros povos. E depois veio a televisão, com as imagens e som, os jornais, como o nosso colega falou, e agora, sem dúvida nenhuma, a internet. Tá? Então, assim, é importante vocês conhecerem esse panorama para entender o conteúdo do texto. Eu vou voltar lá para o texto. Entenderam, então, o que é difusão cultural? Tá, eu estou falando de difusão cultural, cultural diffusion, mas cultural diffusion está relacionado a um termo bem importante, que é culture. What is culture? Então, esse texto que eu trouxe hoje para vocês é o que vai dar a base para vocês de conceitos referentes à difusão cultural, que é o próximo texto da atividade avaliativa que vocês têm lá já na plataforma, na sua plataforma. Então, eu tenho aqui, ó, what is culture? Culture is a term that describes the entire way of life shared by a group of people. Cultural richness includes diversity in anything that has to do with how people live. Music, art, recreation, religion or beliefs, language, dress, traditions, stories or folklore, ways of organization, or ways of interaction with the environment, and attitudes toward other groups of people. O que é cultura de acordo com esse texto, gente? Ô, professora, Oi? a Paula acabou de avisar que caiu a luz da casa lá do bairro deles, por isso que eles saíram. Tá tudo bem, tá tranquilo. É porque choveu muito essa madrugada, né? Agora de manhã. Eu imaginei que isso poderia acontecer. É a Paula e o Matheus Marino daí. Tá, tudo bem então. Obrigada por ter avisado. Pessoal, então, qual seria a tradução de cultura aqui? O que faz, o que define, o que integra a cultura de um povo, de acordo com esse texto? Vamos olhar aqui assim, ó, nós temos a linha 1, a linha 2, 3, 4 e 5. Do que é feito, o que compõe a cultura de um povo, de acordo com esse texto aqui nesse primeiro parágrafo? Que coisas permeiam a cultura de um povo, gente? Quais são as palavras que referem a isso? Religião, linguagem. Isso, religião, idioma. O que é esse dress aqui, ó? O que é dress? Roupas, né? Roupas, a vestimenta. Traditions, o que são traditions?
Tradições? Isso. O que é folclore? Folclore. O que é folclore? A gente tem essa palavra em português. O que é folclore? Acho que são como lendas criadas, né? Isso, para um determinado povo. Cada povo tem o seu conjunto de histórias e tradições que tentam explicar como é que aquele povo surgiu, os heróis, os mitos daquele povo, tá? Outra coisa que caracteriza uma cultura de um povo é o modo como eles interagem com o quê? Olha aqui, ó. O que é environment? Essa palavra vocês têm que saber, vocês estudaram no ano passado comigo. O que é environment? Pessoal, o que é environment? Pessoal, o que é environment? Eu vou chutar no ambiente, mas eu acho que não é. Isso, é ambiente, mas no sentido de meio ambiente. Então, assim, ó, ah, tem povos que modificam bastante o landscape à sua volta, né? As regiões à sua volta para construir as suas moradias. Tem povos que se adaptam ao próprio ambiente onde estão. Por exemplo, assim, ó, tem umas regiões lá no Oriente Médio em que as pessoas, porque é tão calor, elas acabaram morando em cavernas. Você já deve ter visto isso em alguns filmes, em que, claro que eles só mostram o aspecto ruim, né? Que é o, entre aspas, os terroristas vivem confinados em cavernas, mas nem todo mundo que mora lá naquelas cavernas são terroristas, então vamos pensar o seguinte: eles escolheram aquela moradia porque, estando lá na montanha cavado, eles estão protegidos do calor, do grande calor do deserto. Então, é o modo como eles interagem com o meio ambiente, né? Determinados povos têm maneiras diferentes de agir com pessoas. Então, tem povos que são mais abertos a, a receberem estrangeiros, outros já são mais arredios. Vocês conhecem alguma história de algum povo existente aqui no Brasil que não recebe contato humano? Já ouviram falar? Não. Tem alguns povos indígenas que sobraram que estão bem isolados ainda. Isso, eles não aceitam, não têm contato. Há tribos na Amazônia que nunca tiveram contato com qualquer outro povo. Então, assim, eles não estão imunes às doenças, né, da atualidade. Então, assim, o que aconteceu quando houve a vinda das esquadras portuguesas e espanholas aqui na América? É, nós tínhamos muita gente morando aqui, milhões de que a gente chama de indígenas, que na verdade são os povos pré-colombianos, né? E aqui os guaranis e os outros povos indígenas. Eles não morreram por causa de guerra, a princípio. Eles morreram por causa das doenças trazidas pelos europeus. Porque como eles não tinham contato com outros povos, eles não tinham anticorpos para essas doenças. Então, para eles, às vezes, uma gripe era motivo de morte. Malária. Estão percebendo? Até Tá? hoje, então, né? Porque se eles É, são isolados ainda. sim, esses grupos específicos, se chegar alguém lá com uma gripe, é capaz de morrer todos da tribo, porque eles não têm anticorpos para isso. A, como é que é? A interferência cultural, de certa forma, também protegeu a humanidade durante o decorrer do tempo, porque os povos foram é, criando anticorpos. É uma coisa louca, né? A gente está misturando a biologia com sociologia. Mas a interação entre as pessoas também protege a questão da saúde. Tu vê que coisa? Uma coisa está interligada à outra, tá? Ah, então tá, nós temos aqui a definição de cultura, vocês não me falaram, né? Culture is a term that describes the entire way of life shared by a group of people. O que a expressão shared aqui significa? Shared. O que é entire way of life? O que é o way of life? Vamos lá, gente, vocês precisam saber o significado. O que é o way of life?
Estilo de vida, Matheus. Tá. Compartilhado com quem? Com um grupo de pessoas, né? Com quais elas vivem. Tá. Seguinte, a gente pode dizer que uma cultura é superior à outra? Houve algum episódio na humanidade, durante a história da humanidade, em que alguém tentou dizer que uma cultura era superior à outra? Vocês sabem de algum fato histórico? Oi? Várias vezes. Sim. Qual o fato mais gritante que vocês já Segunda Guerra estudaram? Mundial. A Segunda Guerra Mundial, né? Tentar botar a supremacia de um povo, a pureza de um povo, de uma cultura, né? Em cima da outra. E assim, por razões que a gente não consegue entender, né? A gente não sabe. E até hoje, né? Existe essa questão de tentar botar a supremacia de um povo sobre o outro, até por questões religiosas, ideológicas, né? Então, a gente tem que ficar atento, né? Toda a cultura é uma forma de expressão humana. E se somos humanos, somos parte do mesmo grupo, né? Somos parte da mesma tribo, somos todos humanos, vivemos no mesmo planeta. Então, o modo de um determinado povo, de uma determinada região se comportar, se organizar, não quer dizer que ele seja superior ou inferior a outro, só tem uma forma de interagir diferente, né? Às vezes choca o nosso olho, aos nossos olhos. Por exemplo, assim, é, muitas vezes a gente, quando vê uma mulher usando uma burca, a burca é uma vestimenta típica, né, da região lá da Arábia, de alguns povos lá da região arábica, a gente se escandaliza, mas porque não faz parte da nossa cultura. Se existe abuso, se não existe abuso, isso eu não posso dizer. Mas o que é diferente de um aspecto de uma cultura para outra não pode ser considerado nem ruim nem bom, porque depende daquela realidade adaptada daquela região, daquele povo. Então, isso é muito relativo. Por isso, as questões culturais não podem ser muito levadas ao pé da letra, a fim de parâmetro para que alguém possa julgar um outro povo como superior ou inferior. Pegando o próprio Brasil, né? O Brasil ele tem uma dimensão continental. Então, nós temos um grupo de pessoas que vive na região sul, nós temos um povo que vive lá na região norte, nordeste, somos todos falantes de língua portuguesa, compartilhamos o mesmo idioma, mas de região para região há costumes diferentes. Uma região é superior à outra? Pode-se dizer isso? Não, né, gente? Somos todos brasileiros. Tá? É para chamar a atenção de vocês essa questão da riqueza cultural. Voltando aqui ao tema do texto. Aí outra coisa que chama a atenção de vocês é o conceito de cultural richness, tá? A riqueza cultural de um povo. Ela ocorre em diferentes escalas, desde identidade individual a grupos e sociedades. Então, eu posso ter uma riqueza cultural local, regional, nacional e global. Aí a coisa é a seguinte: os limites de uma cultura de um povo, eles são fixos. Vocês acham que é fixo? Eu posso dizer onde começa e onde termina a cultura de um povo atualmente? Não. Por quê? Quais são os fatores que atualmente interferem na cultura dos povos? Observe essas três palavrinhas aqui, ó. Migration, globalization, modernization. O que essas três coisinhas fazem em relação às culturas? A cultura de um povo. O que é Migração, migration? A migração. urbanização, né? Isso. Quando a gente viaja, quando a gente migra, quando um povo sai, quando pessoas saem de um lugar para o outro, elas levam consigo toda a sua bagagem cultural. E ao chegar numa outra região, elas vão se deparar com uma outra cultura, mas elas não deixam mais de ser, elas não deixam de ser quem elas eram ou esquecem aquilo que elas aprenderam. Então, elas trazem consigo, então começa a ter muita intersecção. E a globalização? O que é a globalização? Hein? Você já deve ter estudado isso nas aulas de sociologia e filosofia. Outros países vêm para cá e trazer outras culturas? Não, não. Globalização tem a ver com fenômeno é, econômico, tá? Acabaram-se as fronteiras econômicas. Então, eu posso fazer comércio
internamente, mas eu posso comercializar com a China, com a Alemanha, com a Rússia, tá? E aí, para eu fazer esse comércio, para eu ter expansão da minha indústria deixou de ser só local, e eu tenho filiais em várias partes do mundo. Isso é o processo de globalização. Eu começo o processo de fabricação em um país e termino o processo em outro. Existe uma série de leituras e de estudos sobre isso, né, falando das implicações sociais. Por que, por exemplo, lá na Zona Franca de Manaus, eu tenho uma linha de montagem de uma fábrica de motos? Por que não é em Portugal? Por que não é na China? Outras pessoas evitam de comprar produtos chineses porque dizem, né, eu não posso afirmar com certeza, que na China a exploração trabalhista é muito grande. Como a população é da ordem de bilhões, não há trabalho para todo mundo, então as pessoas se sujeitam a um salário miserável para poder comer. Então tem gente que não compra produto chinês porque não quer contribuir para esse mercado de exploração. Tem a questão do mercado dos diamantes. Alguém já deve ter assistido o filme Diamantes de Sangue, que fala da questão da exploração das pessoas. Elas estão lá trabalhando nas minas, correndo o risco de serem soterradas, acham os grandes tesouros, mas não ganham nem 1% daquilo que produziram, enquanto que os donos das minas são bilionários. Entende? Então, a globalização tem a ver com isso, com essa expansão de mercado e essas relações comerciais e sociais ao redor do mundo. Por isso que é global, mercado global. Tá? Voltando. Diante desse panorama de globalização, modernização, migração, como é que fica a cultural identity, a identidade cultural de um povo? O que caracteriza uma identidade cultural? Quais são os aspectos presentes num povo que pode dizer para mim assim, não, esse povo é brasileiro, esse povo é chinês, hein? O que tem nesse povo que traz, que identifica essa cultura? Então eu tenho aqui, ó, place of birth. O que é birth? Pessoal, religion, language, cuisine. O que é cuisine? For example, in Bahia, it's very common people say vatapá, acarajé. O que é cuisine? Hein? O que vocês acham que é cuisine? For example, em Rio Grande do Sul, é bem típico o churrasco. A comida local, A culinária. culinária. O que é birth? Birthplace, place of birth. Birth é nascimento, então local do nascimento, religion, language, social behaviors, art, literature and music. Cada povo traz consigo esses aspectos. E cada manifestação desse aspecto é que vai criar o quê? Uma cultural identity, tá? Depois vocês vão explorar esse vocabulário com mais calma, certo? Um povo menos populoso e por isso com menos gente para expressar sua cultura de identidade cultural, ele pode ser considerado inferior a um outro que tem bilhões de habitantes? A sua cultura? Não, né? A gente já viu. Cultura não se mede, cultura apenas se expressa, certo? Então, isso é muito interessante que vocês tenham isso em mente, tá? Então, aqui, ó, aqui foi da onde que eu tirei os tópicos pesquisados, né, as definições. Essas figuras aqui eu tirei da Google para mostrar para vocês. Vocês conseguiram entender a ideia de a difusão cultural? Vocês conseguiram entender? Sim. Tá, agora é o seguinte, ó. Referente a esses dois textos que eu passei para vocês, eu vou pedir para vocês me ajudarem. É o seguinte, ó, procurem para mim, cada um vai me ajudar com uma palavra cognata, tá?
Vocês estão com o texto aí, vocês estão vendo o texto, né? Vocês têm já na atividade. É uma palavra cognata que aparece no texto. Eu gostaria de fazer essa atividade com vocês, porque tem gente que ainda não sabe o que é palavra cognata. Palavra cognata, para quem não sabe, é toda palavra que na sua escrita, na sua pronúncia, se remete a alguma palavra em língua portuguesa. É muito parecida, por causa da origem. Por exemplo, aqui, ó, a palavra access pode não ser muito parecida na escrita, mas access, lembra qual palavra em português? Acesso. Ou Acesso. acessar. Isso. Vamos aqui, ó. Religion. Deixa eu pegar aqui a palavra religion. Ou region. Aqui, ó. Palavra region. O que lembra para vocês? Religião. Vou botar aqui religion. Religião. Religion. Depois eu vou botar region. Certo? São duas palavras cognatas. Religion, region. São palavras cognatas por quê? Porque elas são muito Porque são parecidas parecidos na na escrita escrita. e na pronúncia. Deixa eu pegar outro exemplo para vocês aqui. Culture já foi. Culture já foi. Group of people. Richness. Diversity. A palavra diversity. O que ela lembra para vocês? Ó, diversity. A pronúncia não é muito parecida, mas a escrita é parecida com o quê? Diversity. Diversos ou diversidade. Isso, muito bem. Diversos, diversidade. É isso aí. Deixa eu pegar essas três palavras que estão aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Music, art, recreation. São ou não são palavras parecidas com português? São. São, né? Então são cognatas. Deixa eu continuar aqui. Então, assim, ó, eu estava numerando aqui as linhas. Vocês vão me dizer agora em quais linhas aparecem a definição de cultura. Eu quero que vocês encontrem nesse texto a definição de cultura. Onde é que está sendo dito ali? Cultura é isso, isso ou aquilo. Em quais linhas? A primeira linha? A primeira linha tem uma definição, perfeito. Então, vou botar aqui, ó. Eu não vou nem escrever, vou botar aqui, ó. Line 1. Deixa eu só botar aqui outra coisa aqui. Mas só tem definição ali? Na terceira linha também. Espera só um pouquinho. 15. 16. Por isso eu gosto que vocês numerem o texto, que fica mais fácil fazer exercício. 17, 17, 18. Ops, sorry. 17, 19. Pessoal, preciso que vocês coloquem o nome de vocês e a turma que vocês estão... Tá? Senão vai ficar a presença de vocês. Professora? Oi? Vou colocar a... Professora? Oi? Fala, meu bem. Quem está falando? Fala, Maria Eduarda. Nada não, apenas meu microfone estava funcionando. Ah, tá. Então, assim, ó. Pessoal, em qual linha do texto aparece, além da linha 1, a definição de cultura? Alguém falou para mim na 3? Não, na 3 não tem definição. Eu acho que na 2. Não, ali A a 7, no definição... caso. A 7? Deixa eu ver. Não. Ó, aqui está a definição ou o que compõe a riqueza cultural de um povo, tá? Vamos olhar um pouco mais aqui, ó, abaixo, aqui, na linha 3 aqui, ó, eu tenho outra definição. Culture is the shared characteristics of a group of people which encompasses place of birth, religion, language, cuisine, social behaviors, art, literature and music. Tá? Cultura são as características compartilhadas do grupo de pessoas, o qual traz consigo o local de nascimento, a religião, o idioma, a culinária,
os comportamentos sociais, a arte, a literatura e a música. Então, eu tenho uma nova definição na linha 13. E onde é que eu tenho a definição de riqueza cultural? Isso está bem fácil. Em qual linha? Vamos lá, gente. Na 2? Vamos Na ver. 2. Na 2. Perfeito. Certo. Quais aspectos caracterizam a riqueza cultural de um povo? O que que compõe a riqueza cultural de um povo? O que que tem dentro da cultura que transforma essa cultura numa riqueza? Música, arte, recreação, religião. Crenças, né? Beliefs são crenças. É isso aí, na linha 3. Fatores que interferem na delimitação da fronteira cultural de um povo. A gente já viu que não existe uma fronteira fixa para dizer assim, agora essa cultura é só cultura brasileira, essa é cultura. Por que eu estou falando isso? Quer ver? Ó? Quem mora na região de fronteira com o Uruguai, com a Argentina aqui no Brasil, até lá no norte, com a Colômbia, que a gente tem, né, no Acre, nós temos o Acre com a Bolívia e temos também tem umas Guianas lá em cima, no norte, agora eu não lembro qual é, tá? Se tu começares a perceber, as pessoas, elas estão meio que no meio do caminho, assim, ó, se tu vai lá para o Rio Grande do Sul, para Uruguaiana ou para, como é que é o nome do lugar? Agora esqueci. Que é a fronteira com o Uruguai? Ah, esqueci o nome agora. Tu atravessa a rua, tu tá no Uruguai. Aí tu vai na loja no Uruguai, tu tem brasileiro trabalhando lá. Ele te atende em espanhol e atende em português, tá? Muito da cultura gaúcha, ali de fronteira, assimilou o comportamento do espanhol, alguns hábitos do espanhol. Estão entendendo? Então, assim, o que que delimita? É a fronteira geográfica? Existe uma forma de, de delimitar, de dizer assim, ó, isso é só brasileiro, isso é só espanhol, isso é só uruguaio? Não tem como delimitar, gente, não tem como prender, porque a cultura é algo vivo, as pessoas se misturam, as pessoas se socializam. Então, e o que que contribui para isso? Para que essa fronteira cultural seja líquida, né? Seja viva. O que que não permite? Hein, gente? Quais fatores é, que não permitem com que essa fronteira cultural seja fixa? Está aqui no finalzinho da linha 7 e 8, ó. Ó, as fronteiras culturais estão continuamente em mudança, devido ao quê? Migration, globalization and modernization. O que está dizendo esse parágrafo ali, essa frase? Hein, gente? Hein, pessoal? O que está dizendo? Hein, povo? O que está dizendo aquele parágrafo ali? Ok, já que vocês de repente perderam, ah, não sei, eu acho que todo mundo emudeceu, será que aconteceu com vocês, né? Eu vou pedir uma coisa para vocês, vocês têm aqui a parte 6. Escreva os termos em inglês equivalentes a riqueza cultural, religião, idioma, crenças e comunidade global. Qual é a palavra em inglês equivalente à riqueza, a expressão em inglês equivalente à riqueza cultural, pessoal? Está ali no texto.
Pessoal, caiu a conexão, caiu a gravação, caiu a apresentação? No. Ah, tá. Então tá. Cultural richness. A pergunta feita foi, deixa eu ver aqui, deixa eu ver onde é que está aqui a minha... riqueza cultural. Isso. Cultural richness. E como é que se diz em inglês religião? Procurem para mim a palavra em inglês religião. Religion. Religion. A palavra em inglês equivalente a idioma, que aparece ali. Hein? Tem que estar no texto. Quando vocês forem fazer atividade, tem que procurar o que está no texto. Qual é a palavra que significa idioma, que aparece ali? Ela lembra uma outra palavra em português, mas não é aquela palavra. Language, é isso mesmo, João Henrique. João Henrique é tímido, não falou, mas escreveu. Obrigada, João Henrique. Então vamos colocar lá. Language. E a palavra em inglês que se refere ao termo crenças? Qual é a palavra que significa crenças, que aparece ali no texto? Beliefs. Muito bem. Na verdade, crença é belief e crenças são beliefs, tá? Mas eu vou botar aqui beliefs. Beliefs. E comunidade global, como é que a gente escreve isso em inglês? Está ali no texto. Hein, gente? Global Community, muito bem. Deixa eu copiar aqui. Global Community, Ctrl C. Vamos lá. Global Community, Ctrl C. Ctrl V, desculpe. Copiei lá do chat do João. Então, assim, gente, é maçante fazer esse tipo de atividade? Eu sei que é maçante, vocês não estão acostumados, mas assim, ó, a gente precisa fazer um pré-texto antes de vocês fazerem a atividade. Vocês precisam assimilar algum vocabulário. O que eu vou sugerir para vocês? Você já tem uma atividade para entregar para sexta-feira que vem relacionada ao termo difusão cultural. Esse pré-texto, com os conceitos de cultura e identidade cultural, ele vai servir de base para vocês entenderem os conceitos apresentados no texto, tá? Então, assim, alguém tem alguma dúvida se como a gente fez a atividade? Então, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Eu vou parar a apresentação aqui. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Oi, Gabriela. Primeira coisa que vocês têm que fazer é numerar o texto. Vocês vão receber uma cópia, cada um vai receber um texto. Numerar o texto. Entender o que é palavra cognata. Procurar as palavras cognatas existentes no texto, que isso ajuda a ter uma ideia geral do que está sendo falado no texto. E depois, ler pergunta por pergunta com atenção para responder. Tá? Quando eu peço justifique a sua resposta, é para vocês mostrarem o pedaço do texto, a palavra em inglês que ajudou a te dar aquela resposta, tá? Porque vocês têm que entender o que vocês estão fazendo. Isso é bem típico de procurar justificativa em vestibular, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida referente à aula de hoje? Não. Não? Então tá. Então eu agradeço a participação de vocês. Eu peço que vocês falem com seus colegas que não participaram, que façam as atividades previstas, tá? Eu vou disponibilizar o resumo da aula de hoje. E aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá bom? Obrigada. Bom final de semana.